Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos, né, que isso gerou na política brasileira e para isso, né, a gente vai ouvir a nossa colunista Andresa Matais. Ela já está na linha, pessoal? Estou vendo a Andresa no telão. Oi, Andresa, tudo bom? Oi, Prisco, tudo bem? Oi para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso programa. Andresa, eu queria começar nossa conversa te fazendo uma pergunta que é a seguinte. O que a gente mais viu aí desde que veio a notícia da captura do Nicolás Maduro aqui no Brasil, entre os comentários nas nossas transmissões, é uma espécie de reedição da disputa que teve entre Lula e o campo bolsonarista pela narrativa dessa história, né? Então tem o lado mais ligado ao presidente Lula falando que foi uma agressão militar, que é uma ação ilegal de Donald Trump, e do outro lado os bolsonaristas e mais ligados à direita falando que é a destituição de um ditador. Como você enxerga que isso pode impactar a eleição que vai acontecer daqui a alguns meses aqui no Brasil? Como essa questão vai ser discutida por esses dois polos políticos que devem novamente disputar aí o cargo de presidente da República? Olha, Prisco, esse assunto vai dominar pelo menos o início aí da campanha eleitoral, né? É muito possível que esse conflito na Venezuela ele se estenda, né? O Donald Trump já disse aos seus principais auxiliares que ele não vai parar enquanto os governistas da Venezuela não saírem ali do país, não entregarem os seus cargos, não se entregarem. Então, isso gera um conflito de uma guerra civil de um ataque ali, né, nessa estrutura da fronteira. Então, vai obrigar com que o Brasil se posicione. Acho que o teu entrevistado anterior foi muito feliz, né, em dizer que o Brasil tem que optar pela linha da democracia e não na defesa de ditaduras. Então, isso vai entrar muito fortemente no debate eleitoral, porque o país está dividido, as pesquisas mostram isso, e a direita defende a estratégia do governo americano de entrar na Venezuela, capturar o Maduro e também dissolver ali todo o governo, todos os apoiadores do Maduro. Quem é oposição ao Maduro está preso ou teve que fugir do país porque a ditadura não permite vozes discordantes. Da parte da esquerda, já houve várias manifestações em defesa do Nicolás Maduro, criticando, né, a postura do governo norte-americano e dizendo que qualquer iniciativa ali deveria ter sido feita a partir do diálogo e do convencimento e não pela força. Então, esse risco de que o governo norte-americano possa continuar nessas ações de ataques à Venezuela até que todos os apoiadores de Maduro sejam capturados ou saiam do país ou se entreguem, é o que vai determinar o quanto esse assunto vai pautar as eleições de 2026. A gente já viu ontem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se manifestando a favor das ações dos Estados Unidos na Venezuela. O Tarcísio ainda é um nome que muita gente do mercado financeiro e do centro-direita espera que se apresente como candidato à presidência da República. Segundo eu apurei, ele não vai sair candidato enquanto o Flávio Bolsonaro estiver na disputa, e o Flávio Bolsonaro não deve abrir mão da disputa, que já é uma escolha do pai, do Jair Bolsonaro, justamente para manter o nome da família Bolsonaro como o polo, né, uma polarização ali ao PT. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma eleição entre o Lula de um lado e o Flávio Bolsonaro de outro, que tem posições antagônicas também com relação a essa questão da Venezuela. A direita vai acusar a esquerda de defender ditaduras, enquanto a esquerda vai acusar a direita de uma ação de violência, né, como essa do Trump. Agora é até curioso, né, Prisco, porque esse discurso da direita que é contra a ditadura é totalmente incoerente quanto o que eles queriam fazer aqui no Brasil. Estão todos presos aí, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente porque queriam dar um golpe no país, não respeitar o resultado das eleições democráticas, né, de 2022, que elegeram o presidente Lula para o Palácio do Planalto. Eles queriam continuar ali no poder. Isso também não é uma atitude de força ditatorial, também não sei mais o que é isso, né? Então, na verdade, são discursos antagônicos, mas da parte da direita um discurso totalmente incoerente com o que eles estavam tentando fazer aqui no Brasil, tanto que foi todo mundo para o chilindró, né?
Tereza, ontem na sua participação aqui na nossa transmissão especial, você mencionou que a nota do presidente Lula ela foi um pouco dura, né? Ela não foi uma nota conciliadora. Queria que você pudesse repetir essa análise para a gente, para quem está aqui com a gente hoje. O que você achou que teve o conteúdo da nota do Lula, que ele só fez essa manifestação por nota, né? Ele não apareceu em vídeo, não fez um pronunciamento, ele por nota, só quem se pronunciou até o momento oficialmente pelo governo brasileiro foi o ministro da Defesa, José Múcio, e a embaixadora, né, que é a número 2 do MRE, porque o Mauro Vieira estava em trânsito ontem, ele estava voando para voltar para Brasília. Então, muita gente fez uma análise de que o fato do presidente Lula não ter citado o nome do Nicolás Maduro ali na sua nota e não ter falado do Donald Trump especificamente, significa que ele tentou fazer uma nota mais de ladinho, sim, né? Vou falar do assunto, mas não vou nominar. Na minha avaliação, não precisava ter o nome ali do Nicolás Maduro, está muito claro a posição do governo brasileiro crítica a essa ação do governo norte-americano. Ele fala que os Estados Unidos ultrapassaram uma linha inaceitável, né, entre outros termos que foram usados ali na nota. Então tem coisas que você não precisa escrever para você mostrar de que lado você está. E na minha avaliação, a nota do governo brasileiro deixa muito claro na defesa de quem que o governo brasileiro vai atuar. Eu não sei se a gente sabe onde é que estava, né, o embaixador brasileiro, se ele estava de férias e estava voltando para o Brasil, mas o fato dele não estar presente nesse momento também achei muito ruim, viu, Prisco? Faltou ali, apesar dele ter uma representante falando pelo Ministério das Relações Institucionais, caberia, né, a ele também, onde é que ele estava, né, no meio desse conflito todo, que ele não pôde aparecer até agora, né, falando sobre isso. O presidente Lula tem atuado dessa forma em todo o seu governo. Ele não fala sobre os assuntos, o presidente Lula não dá uma entrevista coletiva, não se deixa questionar, apenas em ambientes controlados, para quem ele sabe que vai fazer perguntas para ele que não serão incômodas, né, tanto a ele quanto ao seu governo. Então, eu não me lembro de uma entrevista coletiva que o presidente Lula tenha dado. O que eu me lembro é a primeira-dama Janja sempre reclamando de jornalistas que ousaram fazer perguntas em alguns momentos em que o Lula estava ali em eventos públicos. Então seria muito importante nesse momento, já que o Lula é um defensor da democracia, sendo um defensor da democracia, deveria entender a imprensa como um instrumento fundamental para a democracia, dar uma entrevista coletiva, se deixar questionar sobre o assunto e não ficar ali medindo as palavras por meio de notas oficiais. Na hora do presidente Lula, como presidente do Brasil, né, o maior país aí da América Latina, se deixar questionar sobre o que a gente está vivendo agora, até porque essa situação afeta muito o Brasil. A gente teve ontem, né, a entrevista com o governador de Roraima. Para quem não assistiu, está aí nas nossas redes do Metrópolis, no YouTube e também no site do Metrópolis, em que ele coloca, né, toda uma situação de venezuelanos que entraram no Brasil, principalmente em Roraima, né, tentando achar o dado aqui, mas acho que ele falou que 80% dos venezuelanos que entraram no Brasil entram por Roraima. Então a gente tem uma situação ali de venezuelanos que estão recebendo Bolsa Família, segundo o governador, que também estão no cadastro do INSS, recebendo recursos. Então tem uma questão que impacta todo o Brasil, além de uma possibilidade ali de uma guerra em região de fronteira, caso os Estados Unidos resolvam avançar mais ainda para a retirada dos governistas do poder, como foi uma promessa ali do Donald Trump. Tem uma questão que me chama a atenção, que é com relação à vice-presidente da Venezuela, porque o Donald Trump fez bastante críticas ali a Maria Corina, que é uma líder da oposição na Venezuela, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por esse enfrentamento justamente ao Maduro, que Donald Trump já disse que ela não tem respeito ali no seu país, então a descartou como alguém que pode trabalhar, né, para restabelecer as vias democráticas na Venezuela. Mas o comportamento do Donald Trump como a vice-presidente da Venezuela, que agora foi reconhecida como presidente do país, me parece um pouco suspeito, de que se não tem algum acordo ali, na verdade, por baixo do pano, entre eles, embora ela esteja fazendo discursos ali críticos, tenha pedido uma prova de vida para o Maduro, fico pensando se não é um jogo de cena
para que ela possa fazer essa transição, de alguma forma tenha colaborado ali com o governo norte-americano. Acho que, claro, isso aqui eu estou fazendo uma análise muito em cima do que eu estou analisando, porque me parece um pouco curioso o fato do governo norte-americano não ter afastado também a vice-presidente, que está todo mundo ali junto e misturado, ela e o Maduro. Então, será que está mesmo junto e misturado? Acho que a gente vai olhar, eu pelo menos vou olhar com bastante atenção, Prisco, nos próximos dias para essa relação aí que me parece um pouco suspeita entre o governo norte-americano e eu estou tentando achar o nome dela aqui, mas a da vice-presidente? Eu pego para você aqui agora. Delcy Rodrigues. Eu anotei aqui. É isso aí, essa senhora, vamos olhar para ela com atenção, se ela não está aí, na verdade, né, em conluio por baixo dos panos. Então fala aí, faz umas críticas para ninguém perceber aqui. Nossa, eu posso estar falando uma bobagem, mas também pode ser que eu esteja enxergando algo que, para mim, me parece um pouco curioso, né, os Estados Unidos empoderarem, de uma certa forma, a vice-presidente ali do Maduro. Eu queria entrar com outro assunto. Só trazer uma informação, Andresa, para você. Vamos lá. O Mauro Vieira, ele estava de férias desde 21 de dezembro e a Marília Ribeiro, nossa repórter, acaba de me trazer a informação que ele vai participar da reunião dos ministros da CELAC, ela vai ser por videoconferência, mas o Mauro Vieira vai ao Itamaraty para participar dessa reunião. Até o momento não tem previsão de que ele fale com a imprensa depois da reunião, mas claro, a gente vai estar lá na porta do Itamaraty para tentar conversar com o Mauro Vieira. E também aquela pergunta que você fez, 72% dos venezuelanos que entram no Brasil entram por Roraima. Esses são os dados. Obrigada, Prisco, por me socorrer. Tá vendo? Ele estava de férias desde 21 de dezembro, né? Claro, ele tem direito a tirar férias, mas esse conflito, né, começou ontem pela manhã e até agora, né, a gente não viu o Mauro Vieira presente, né, para falar sobre os assuntos. Como você colocou, o ministro José Múcio, que é o ministro da Defesa, apareceu, mas essa, por enquanto, é uma questão diplomática e o Mauro Vieira deveria estar trabalhando em Brasília, ter voltado para o país, né? A gente tem os jatinhos, os aviões da FAB, né? Não sei se a gente sabe onde ele estava, em que lugar do mundo, ou se ele está passando férias aqui da Bahia, onde estou neste momento. Se ele estiver por aqui, me avisa que eu vou correr ali buscar, nem que ele estiver dentro do mar, eu cato ele lá para fazer ele falar com a gente. Mas, assim, brincadeiras à parte, esse é um momento importante, né, de que o Brasil se manifeste para além dessas notinhas oficiais, que é o que o governo Lula tem feito reiteradamente desde o início do seu governo, sempre se escondendo ali atrás de posts nas redes sociais, e utilizou o X, né, para se manifestar, uma rede social, inclusive, que ele critica muito, né, ele e a Janja. Então também é curioso eles utilizarem esse mecanismo que eles demonizam, né, para poder colocar suas opiniões sempre por nota, sempre sem se deixar questionar, sempre ali de uma forma, né, que não permita, né, que se faça questionamentos. Eu queria falar sobre 3 países que me parecem estão no foco do governo norte-americano, e isso também pode ter relação com o debate que a gente vai ter no país no ano que vem nas eleições presidenciais. Porque ontem, na entrevista coletiva que o Trump deu para falar sobre as ações na Venezuela, ele citou claramente Cuba, disse que a gente vai ouvir muito falar sobre Cuba, e fez ali mais cristalino possível. Tá que nem a nota do presidente Lula, não citou o Maduro. Gente, não citou o Maduro, mas o Maduro está ali da primeira palavra até o final da nota do Lula. E, com relação a Cuba, o Donald Trump, claro, não disse, não, nós também vamos invadir Cuba para pegar ali o presidente, mas é claro que ele deixou muito evidente ontem que essa vai ser uma das próximas ações do seu governo com relação a Cuba. Por quê Cuba? Porque ele acusa Cuba de financiar, né, as ações, segundo ele, do narcotráfico ali na Venezuela, e inclusive eles acusam Cuba de ter colocado agentes para fazer essa proteção do Nicolás Maduro. Então me parece que todos os países que de alguma forma atuaram para defender, atuaram com forças ali, né, para defender o Maduro, para esconder o Maduro, de alguma forma para financiar
a ditadura do Nicolás Maduro vão entrar na fila aí do Donald Trump nessa política que ele tem feito de ataques, né, já que ele está com uma popularidade em baixa nos Estados Unidos, as pessoas estão com muita dificuldade ali com relação ao consumo, né, o governo Donald Trump não é um governo bem avaliado, ele está buscando nessas ações uma tentativa também de crescer ali na popularidade e lembrando, né, que tem eleição ali para o Congresso norte-americano, uma eleição importante para o Donald Trump, para ver se ele vai ter maioria ou não no Congresso para seguir ali o seu governo e escapar até de um processo de impeachment, porque o Donald Trump também fez muita coisa no verão passado, inclusive essa ação na Venezuela, ele deveria, segundo as regras locais, pedir autorização para o Congresso. Ontem ele falou que não tinha que pedir autorização nenhuma, que o Congresso iria vazar a informação. Uma confiança ali no Congresso, né, Prisco, que ele deixou bem claro. Mas além de Cuba, que o Donald Trump mais cristalino impossível na sua coletiva de ontem, ele também se fala muito que ele pode ter ações na Colômbia e também no México, né, que são dois países também que o Donald Trump acusa aí de terem aí também nas suas economias ali a questão do tráfico de drogas, né? Então pode ser aí que a gente veja esses países, né, da Cuba, Colômbia e México, que são países mais alinhados a que o Brasil pensa com relação a essa captura do Maduro, também sob ataque do governo norte-americano. Aí nesse caso é mais um tema que a gente pode ver aqui nas eleições presidenciais, porque a direita combate fortemente também a ditadura cubana, tem um confronto ali com a Colômbia e também com o México. Então, além de serem assuntos até que vocês estavam comentando ontem, né, que vai mexer aí com toda a questão da geopolítica, do multilateralismo, né, que está ficando cada vez mais para trás, também são assuntos que envolvem o Brasil, porque são países com quem o Brasil tem uma relação importante. E o Brasil está numa situação complicada, porque o Brasil também depende economicamente das trocas comerciais com os Estados Unidos, é o nosso principal parceiro comercial, então vai ter que saber como lidar com essa situação, porque a gente já viu que o Donald Trump não gosta que discorde dele e ele retalia quem faz isso, né, Prisco? Verdade, Andrés, e até trazendo um pouco dessa questão, por exemplo, do tarifaço que a gente enfrentou ao longo de 2025, uma das coisas que o Lula falava permanentemente no período de negociação é que ele queria se colocar como uma espécie de mediador nessa crise Estados Unidos e Venezuela. Me parece, não sei se estou correto, que com os eventos de ontem esse papel de mediação dele não foi colocado, não foi aceito. Talvez ele entre agora nessa nova composição do governo venezuelano. Você acha que também, assim, após essas, podemos chamar assim, de vitórias do Lula com a questão do tarifaço, essa questão na Venezuela representaria uma espécie de derrota ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse jogo com os Estados Unidos? Eu diria assim, uma derrota, né? Claro que pode se recuar um pouco, né? Esse love ali que eles estavam tendo, um elogiando o outro, né? Sendo ali cordial. Mas o Donald Trump também sempre deixou claro que era apenas um acordo circunstancial naquele momento, né? Não significava que ele estava, que ele teria uma relação com o Brasil diferente da que ele vinha mantendo e igual ao que ele tinha com o governo Jair Bolsonaro. Então, era um acordo ali naquele momento, porque também interessava ao governo norte-americano alguns produtos que ele sobretaxou, né, em 50%, e que a economia americana buscava, ali, como café, né, alguns outros produtos que ele acabou recuando, mais porque os Estados Unidos sofreriam com essas tarifas do que o Brasil. Então teve um acordo ali, também uma preocupação do governo norte-americano com a China, né, com a aproximação do Brasil com a China, e o Brasil tem muitos recursos que interessam, principalmente essa guerra entre China e Estados Unidos, que é uma guerra tecnológica, né, esse é o a grande economia, o grande futuro, né, para esses países nessa questão econômica, a guerra tecnológica, principalmente a gente está falando aqui de inteligência artificial, e se precisa muito, né, Prisco, da nossa parte
a gente tem a oferecer energia. Eu ia espirrar aqui, mas peraí, que não veio. A gente tem muito a oferecer com relação a isso, então os dois países estão com muitos olhos aqui para o Brasil. A gente tem as terras raras, então o governo norte-americano também não vai entregar o governo brasileiro, né, para a China assim, e virar as costas, porque também eles não podem, eles precisam do que a gente tem aqui para poder equiparar a China nessa questão tecnológica. A China está lá na frente, né, e os Estados Unidos estão mais para trás com relação a isso. Equiparar, acho que até estou exagerando aqui, é mais difícil, mas pelo menos chegar um pouco mais próximo ali no cangote ali dos chineses, dar uma sopradinha, tô chegando, né? E ele precisa da gente para isso. Então, são coisas circunstanciais. Alinhamento ideológico não tem nenhum, cada um está no seu lugar, cada um está no seu quadrado, tanto que se fala muito, Prisco, de uma eventual interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras do próximo ano. Não, deste ano já, né? Já chegamos em 2026. Então, se teme um pouco que ele também atue de alguma forma para ajudar na eleição. Hoje o candidato de direita, o principal candidato de direita é o Flávio Bolsonaro, ou se tivermos algum outro nome, para ajudar na eleição do Flávio Bolsonaro para que a direita volte a assumir o poder aqui no Brasil. Então, essa é uma preocupação real hoje da esquerda, né, de que o Donald Trump tente, ele na Venezuela, ele entrou lá, capturou o presidente. Com relação ao Brasil, seria de alguma forma tentar ajudar com que a direita volte ao poder, e aí ele tem muitos recursos para que se faça isso, principalmente pelas vias aí das redes sociais, né, dessa questão que tem influenciado tanto os votos aí pelo mundo afora. A gente sabe da força, né, que isso tem, de alguma forma, com recursos aí meio escamoteados, enfim. Eles devem saber direitinho como fazer para influenciar uma eleição. Então, esse é um ponto que há uma preocupação, de fato, de que a interferência no Brasil venha por aí. O troco, né? Vocês vão criticar aqui as minhas ações na Venezuela? Vão defender o Maduro? Então, vamos ver o que vai acontecer nas eleições deste ano. Está todo mundo avaliando o que pode acontecer. Perfeito. Andresa, eu te agradeço, você está aí na Bahia, né? Segunda-feira está de volta aqui. Eu agradeço muito sua participação e a gente segue ao vivo aqui. Acredito que mais tarde a gente ligue de novo para você entrar com a gente, participar. Muito obrigado por tudo e, bom, vou deixar você curtir um pouco aí esse merecido recesso na Bahia. Eu vou ver se eu acho o Mauro Vieira aqui na praia, qualquer coisa a gente... Agora não dá, ele já chegou aqui, está indo para o Itamaraty. Já chegou? Perdeu a chance. Então tá, Joia. Um abraço para todo mundo que está acompanhando. Acho que quanto mais a gente se informa, né, Prisco, quanto mais a gente busca saber o que está acontecendo, mais a gente pode tirar as nossas próprias opiniões com relação ao assunto. Contar uma historinha curta, a gente estava num supermercado, eu e uma colega aqui, eu estou numa cidadezinha perto de Ilhéus, um distrito aqui bem pequenininho, e eu vi um pai comentando com uma criança, né, o que tinha acontecido. Ela devia ter uns 10 anos, e me chamou muita atenção o interesse dela, e a primeira pergunta que ela fez: mas os Estados Unidos podem fazer isso? Eles têm esse poder e essa liberdade para fazer isso com outros países? Eu achei muito interessante o interesse, né, de uma criança por uma situação dessa que está ocorrendo, e aquilo virou um debate no supermercado. Pessoal, a gente perdeu o sinal. Voltei. Perfeito. E virou um debate ali com todo mundo no supermercado. Enfim, a forma mais que a gente pode, né, participar da política, ao invés de rejeitar aquilo que não tem jeito, a política que muda a vida da gente, é a gente se informar. E eu acho que a gente está fazendo um papel importante aqui para a audiência do Metrópolis. Um beijo para você e para todo mundo. Com certeza. Obrigado, Andrés. Um beijo.